Dia, vamos para mais uma aula do sexto ano. Nosso assunto de hoje, a gente vai falar um pouquinho, bem rapidinho, sobre a extração de combustíveis fósseis e algumas implicações que isso provoca no ambiente, tá? Então, apertem os cintos, vamos lá. Pessoal, quando a gente fala de combustíveis fósseis, fica a pergunta, né? O que são combustíveis fósseis? A gente fala de fóssil, a gente lembra lá dos dinossauros, né, daqueles vestígios de seres vivos que viveram há muitos milhões de anos atrás. E os combustíveis fósseis eles têm um processo ligado a isso, tá bom? Eles são formados por processos ligados a seres vivos que viveram há milhões de anos atrás, né? Todos eles são formados por decomposição de matéria orgânica. O que é isso? Restos de animais, de plantas, de micro-organismos, né, que, ao serem soterrados por sedimentos, né, por partículas rochosas, eles entram em decomposição em algumas condições específicas, principalmente com baixo teor de oxigênio e pressões elevadas. Essa decomposição ela não degrada totalmente a matéria orgânica, mas ela acaba transformando essa matéria orgânica em alguns tipos de combustível, né? O petróleo, por exemplo, ele é um óleo que é formado por diversas substâncias de origem orgânica, a maioria delas chamadas de hidrocarbonetos, tá? Que são moléculas aí com vários átomos de carbono e hidrogênio, tá bom? De diferentes tamanhos, cada molécula. Então, pessoal, a gente vai falar um pouquinho hoje aqui de três tipos de combustíveis fósseis, que são recursos, vale lembrar, como na aula passada, não renováveis, ou seja, a sua produção ela leva muito tempo, né, milhões de anos para acontecer, e por isso, com o uso desses materiais, é fato que um dia essas reservas irão acabar, tá bom? A gente vai falar hoje sobre o petróleo, o gás natural e o carvão mineral. O petróleo, então, galera. O petróleo, ele é um líquido oleoso de cor escura, né? E que é formado pela decomposição da matéria soterrada em ambientes aquáticos, tá bom? Aí vocês podem falar, ué, professor, mas lá no Oriente Médio, lá no meio do deserto, existem poços de petróleo, né? Os países do Oriente Médio eles são riquíssimos em petróleo. E eles tiram petróleo lá no meio do deserto, lá na Arábia Saudita, por exemplo, né? Então, como assim o petróleo é formado em ambientes aquáticos, né? Porque aquelas regiões, as regiões hoje no planeta, que contêm em áreas continentais grandes reservas de petróleo, é porque essas regiões um dia já foram cobertas por água, tá bom? Então todo o soterramento de matéria orgânica que aconteceu naquelas regiões que levaram à formação de petróleo ao longo do tempo ocorreram quando aquelas regiões eram cobertas por água, tá bom? Então uma das formas de prospecção de petróleo, né, que a geologia usa para achar os poços de petróleo, é investigar os fósseis, né, os registros de seres vivos. Quando esses registros apontam ali grande presença de fauna marinha, né, de seres vivos que viveram em ambientes marinhos, mesmo em regiões onde hoje a gente tem desertos ou outras formações, outros biomas, né, a gente pode inferir, né, se ali é uma bacia sedimentar, né, uma região com muitas rochas sedimentares e que tem vestígios de seres vivos marinhos ali, seres vivos que viveram em ambientes aquáticos, aquela região é uma região muito propícia ali a ter reservas de petróleo, tá bom? A extração, então, ela vai ocorrer no mar e ela vai ocorrer em reservas que permanecem ainda hoje em ambientes aquáticos, tá? E o petróleo ele é formado por várias substâncias que vão dar origem a vários produtos importantes para a economia, importantes para a nossa vida, como a gasolina, o óleo diesel, o plástico,
fertilizantes químicos, asfalto e vários outros. Antes da gente ir para outro slide, só falar um pouquinho melhor aqui da formação do petróleo, né? Então, a matéria orgânica, há milhões de anos atrás, ela foi, os seres vivos iam morrendo e se depositando no fundo. As partículas de areia, né, de rochas, foram soterrando isso aqui ao longo do tempo, tá bom? E os restos dos organismos foram parcialmente decompostos, né? Que eu falei, eles não são, dependendo da característica, eles não vão ser totalmente decompostos, eles vão ser transformados em outras substâncias, tá? Com o passar do tempo, aumenta a pressão, né? Começa a ter mais e mais camadas de sedimentos em cima, então aumenta a pressão e a temperatura, forma os hidrocarbonetos que vão migrando para as rochas e ficam retidos em rochas mais porosas aqui das bacias sedimentares. Tá? O petróleo, então, e o gás natural, que é produzido também por processos semelhantes, e acaba também ficando próximo aqui das reservas de petróleo, vão ficar retidos na rocha e vão poder ser extraídos através, no caso do mar, de plataformas, né, de extração, de navios de extração, e na terra por equipamentos de extração. Geralmente, esse óleo aqui, esse petróleo, ele fica em alta pressão. Então, quando se faz o poço aqui, o furo, geralmente ele sai, né, por essa alta pressão. Ou se a pressão não for tão grande, ele pode ser bombeado, né? Geralmente injeta-se água, né, nesses poços e com esse bombeamento gera uma pressão que faz com que o óleo suba pelos dutos e chegue às estações de extração. Bom, então eles podem estar ou embaixo uma pressão não tão alta que necessita de bombeamento, de puxar esse óleo para cima, ou eles estão já em alta pressão que facilita o processo de extração. Aqui é um exemplo, aqui um esqueminha do processo de refino, né? Então, o refino do petróleo ele é feito através de um modo de separação de misturas que nós chamamos de destilação fracionada, né? Através de temperaturas de ebulição diferentes das substâncias que compõem o petróleo, como eu falei para vocês antes. O petróleo é uma mistura de várias substâncias que são formadas pela decomposição parcial da matéria orgânica através das diferentes temperaturas de ebulição de várias substâncias, a gente consegue retirar aqui, separar numa coluna de destilação várias substâncias que são utilizadas como matéria-prima para a construção, para a fabricação, melhor dizendo, de vários produtos importantes. Então aqui a gente tem alguns exemplos. Ó. O petróleo é inicialmente aquecido a 400 graus Celsius, a 300 graus Celsius a gente retira as substâncias que formam o asfalto, né? A 335 aqui lubrificantes, combustíveis para calefação aqui para equipamentos de refrigeração, óleo diesel, o querosene de aviação, que é o combustível usado nos jatos, combustíveis para veículos, né? Principalmente a gasolina, vários produtos químicos, o GNV que a gente usa na cozinha, né? Que é o gás liquefeito de petróleo, tá? Então, GNV não, o GLP, que é o gás liquefeito de petróleo que a gente usa na cozinha, tá bom? Então o GLP lá do bujão, ele também é retirado aqui a 20 graus desse refino do petróleo, tá? Então a gente vê aqui que o petróleo é a fonte de vários produtos importantes para o nosso dia a dia e para a economia de uma forma geral. Então, ainda falando sobre o petróleo, falar um pouquinho sobre o pré-sal, né, que é o petróleo encontrado em rochas que ficam muito fundo, né, em profundidades muito elevadas no oceano, abaixo de camadas de rochas feitas de sal, pela deposição de sal que ocorreu aí durante milhões de anos. Então essa rocha que vem antes do sal a gente chama de pré-sal e pode chegar a profundidade de até 7.000 metros ou 7 quilômetros, né, de profundidade, muito fundo, tá? Uma profundidade muito grande
e que exige alta tecnologia para que possa ser explorado esse petróleo presente aqui no fundo. O Brasil ele descobriu alguns anos atrás grandes reservas de petróleo nessa camada do pré-sal, né? Isso foi aí na época muito noticiado, existia uma expectativa muito grande em relação ao lucro que isso poderia gerar, mas o preço do barril do petróleo ele é regido por uma dinâmica, né, econômica muito variável, que também é afetada por muitas coisas, né? Então hoje, por exemplo, aí na pandemia do Covid, pela baixa utilização do petróleo, né, atividades industriais, atividades humanas foram reduzidas bastante por causa do isolamento social. Hoje o barril de petróleo caiu muito de valor, né? Como é uma extração cara, né, nem sempre compensa retirar petróleo do pré-sal. Então, assim, não é a mina de ouro que se pensava anteriormente, mas é uma fonte importante de obtenção de petróleo, tá bom? O petróleo do pré-sal é um petróleo considerado de boa qualidade, né? Existem características geológicas, a baixa presença de bactérias, que fazem com que esse óleo seja de maior qualidade. É um óleo que também tem baixo teor de enxofre, tá? O que faz ele ser um pouco menos poluente na sua queima. Lembrando que o petróleo ele é um produto que, quando queimado, né, os seus derivados, a gasolina, o óleo diesel principalmente, eles emitem uma grande quantidade de poluentes na atmosfera e por isso seu uso, né, ainda que infelizmente hoje ainda seja a principal fonte de energia aí para indústrias e para veículos também, faz com que o seu uso tenha que ser substituído por tecnologias mais limpas, tá? Aí eu botei ali para vocês que no Brasil a Petrobras, né, o Brasil através da Petrobras, melhor dizendo, é um dos líderes mundiais na exploração de petróleo do pré-sal, tá bom? Isso é um motivo aí de orgulho para a empresa, de orgulho para o Brasil, a gente desenvolver toda essa tecnologia, ok? Então, vamos lá. Saindo um pouquinho do petróleo, a gente vai falar do gás natural. O gás natural, esse sim, GNV, né, o gás natural veicular, ele é um gás, um conjunto, né, uma mistura gasosa, que é utilizada como combustível não só nos veículos, no caso do GNV, mas também pode ser utilizado em usinas termoelétricas como combustível para geração de energia elétrica. Tá? Aqui tem um desenhozinho de um carro sendo abastecido com GNV, tá bom? É diferente do GLP, né, do gás liquefeito de petróleo, que é um gás retirado ali do refino do petróleo. O GNV ele é produzido com processos semelhantes ao do petróleo e geralmente os poços de gás natural ficam ali muito próximos ali aos poços de petróleo também, né? As rochas porosas ficam com bolsões de gases que são gerados através da decomposição parcial dessa matéria orgânica e esse gás é o gás natural, tá? Uma vantagem do gás natural em relação ao petróleo, né, aos derivados de petróleo, é que a queima do gás natural ela produz muito poucos poluentes atmosféricos. Então, ele é mais vantajoso da perspectiva da poluição, tá? Mas ele também é um recurso não renovável. Então não adianta, vamos então botar todos os veículos, por exemplo, para rodar só com gás natural. Não adiantaria porque é um recurso que também vai acabar um dia por demorar milhões de anos para ser produzido, tá bom? O carvão mineral, galera, ele é um combustível fóssil que está em estado sólido. Esse carvão mineral, ele não é o carvão que a gente usa para fazer o nosso churrasco, né? O carvão do churrasco é o carvão vegetal. Ele pode ser produzido a partir de plantas, né, em carvoarias. Ele é um produto, ainda que poluente, é um produto renovável. Carvão vegetal, ele é um produto que libera uma quantidade de calor muito inferior ao carvão mineral. Por isso, o carvão vegetal ele não é utilizado, por exemplo, em indústrias, em usinas termoelétricas, ao contrário do carvão mineral, que é um combustível fóssil, demora milhões de anos para ser formado, né? Ele foi formado aí há 300 milhões de anos
pelo soterramento de um acúmulo de plantas, tá bom? Em regiões de clima úmido, né? E com água geralmente rasa, como o caso de pântanos e lagos, tá bom? Então, todas essas características, né? Presença de vegetais, local de clima úmido, com pântanos, lagos, eram locais propícios, né, há 300 milhões de anos atrás, para o acúmulo desse material, soterramento desse material e formação, devido ao aumento da pressão, né, conforme o carvão, esse material era soterrado por sedimentos, formação de rochas sedimentares em volta, bacias sedimentares e acúmulos, depósitos de carvão mineral, tá bom? O Brasil, por exemplo, ele, por ter uma formação geológica, a formação da crosta terrestre do país ser muito antiga, né, com poucas bacias sedimentares, que são características de formações mais recentes, a gente tem uma outra predominância aqui no território brasileiro que a gente chama de escudos cristalinos, talvez lá na aula de geografia o professor tenha comentado com vocês, a gente não tem grandes depósitos de carvão mineral, tá bom? A gente vai ter poucos depósitos de carvão mineral e a maioria do carvão mineral que a gente usa nas nossas indústrias, ele é importado, tá? Ou da China ou dos Estados Unidos, que tem reservas maiores, tá bom? Então o carvão mineral ele produz muita energia, ele é usado para alimentar fornos de usinas siderúrgicas, metalúrgicas, tá bom? E também ele é utilizado como combustível em muitas usinas termoelétricas, mas é um combustível extremamente poluente. A queima do carvão mineral gera muita poluição, tá? E por isso ele deve ser um material que tenha seu uso cada vez menor e substituído por tecnologias de geração de energia mais limpa. Bom, e a gente vai finalizar essa aulinha de hoje falando um pouquinho sobre a necessidade, como eu já estava falando com vocês, do desenvolvimento de novas tecnologias, né, principalmente para geração de energia. A gente sabe que os combustíveis fósseis eles têm dois problemas básicos. Primeiro, eles são não renováveis, eles vão acabar um dia. Então não adianta a gente permanecer sempre utilizando esses combustíveis, porque um dia eles vão acabar e a gente não vai ter como gerar energia. Bom, e eles geralmente lançam muitos poluentes na atmosfera quando queimados. Portanto, isso agrava o aquecimento global, né, e outros problemas ambientais, levando à necessidade do desenvolvimento de investimento em pesquisa para a geração de novas tecnologias, principalmente como fonte de energia. E aqui eu coloquei para vocês duas dessas tecnologias que já estão cada vez mais presentes no nosso cotidiano, que é a energia solar, onde eu tenho equipamentos que geram energia elétrica a partir dos raios solares, né, e armazenam essa energia elétrica gerada em baterias que ficam disponíveis para utilização em outros equipamentos, e a energia eólica, que são aerogeradores que giram pela força do vento e quando giram, geram energia elétrica também. Tá bom? Então são duas formas de produção de energia elétrica fazendo baixíssimo impacto aí no meio ambiente. Então é isso, galera. A gente fica por aqui hoje. Muito obrigado. Não esqueçam de fazer as atividades lá da plataforma, tá? E eu vou deixar o linkzinho aqui no arquivo que eu vou gerar o PDF, tá bom? Estudem, não deixem de tirar as dúvidas de vocês lá pelo grupo do WhatsApp, tá bom? Obrigado, galera, valeu e até a próxima.